Olá, gente! Boa tarde! Eu estou aqui hoje, né, com vocês, mais uma vez, para a gente ter aquele bate-papo, aquela conversa bem legal. Então, hoje a gente tem um tema bem interessante, né, que vai falar das emoções e das suas defesas. A minha intenção aqui hoje, né, com essas lives que eu tenho feito, é trazer informação, conhecimento para que a gente possa refletir, possa buscar conhecimento mais aprofundado se for necessário, mas para que a gente comece a entender algumas questões que são tão importantes. Então, as emoções, como a gente sabe, eu vou fazer rapidamente um resuminho sobre as emoções para a gente entrar em como que a gente se defende das emoções, para vocês poderem entender. Vou trazer aqui exemplos, é lógico que eu não sou dona da verdade, vou trazer alguns exemplos para vocês poderem entender como que vocês se defendem emocionalmente, tá? Vocês não, nós todos, né? Então, o que são as emoções, né, gente? Emoções são reações que a gente tem diante das situações. Então, tem um estímulo que pode ser interno, externo, muitas vezes são inconscientes e geram um estado de sentir, gera uma emoção, né? Essa emoção que é gerada através desse estímulo pode vir assim, muitas vezes um incômodo, né? Uma coisa que ficou ali, né? Que a gente tem, a gente se afetou, a gente fica afetado, que pode ser algo simplesmente fácil de lidar, como pode ser algo mais profundo, né? Então, a dor emocional, ela vai surgir quando, por exemplo, né? Existe algo que está adverso ao meu desejo, adverso à minha necessidade. Então, quem é de nós que tem muita clareza das necessidades que a gente tem? Não temos, muitas vezes, essa clareza, né? Então, algo ocorre adverso a essa minha necessidade, a esse desejo. E aí me causa o quê? Me causa desavenças, me causa conflitos, insatisfações, desarmonias, tormentos. Muitas dessas sensações, dessas situações, a gente dá conta de administrar e lidar. Outras não. Essas outras que vêm de algo mais profundo, elas vão se tornando essas dores emocionais, que é uma inabilidade de gerenciar as emoções. Já falei em outras lives das emoções básicas, que são necessárias para a nossa sobrevivência, o quanto é importante a gente compreendê-las, identificá-las e administrá-las para que a gente vá para o mundo dos sentimentos. Mas muitas vezes a gente fica na dor emocional e a gente se apega, porque a gente tem apego à dor, por isso que entra o sofrimento. Né? E esse apego ele se dá por esses mecanismos que a gente usa para se defender. Então, como nós somos um ser, né, biopsicossocial espiritual também, né, quando não há uma harmonia no meu biológico, por exemplo, eu percebo com dores, com sintomas que eu estou ali, né, percebendo no meu corpo. Então tem uma desarmonia e isso vai causar muitas vezes uma questão, como é que eu estou me sentindo com essa dor que eu não estou conseguindo nem falar? Então uma desarmonia no físico vai interferir no meu emocional e vice-versa. Né? Uma desarmonia nos meus pensamentos, na minha psique, na minha mente, vai embaralhado, estou embaralhada, não consigo pensar nisso, não consigo entrar em contato, também vai causar desarmonia. São as dores emocionais que a gente vai causando. Então, na vida social. Então, por exemplo, né, a gente tem dificuldade muitas vezes de lidar com o nosso próprios sentimentos. A gente muitas vezes não consegue nem identificar o que a gente está sentindo. Então, essa dificuldade de lidar com sentimentos podem provocar essas dores emocionais que vão se instalando. Muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com vários relacionamentos, né? E a gente fica ali, muitas vezes, usando desses mecanismos de defesa para compreender as nossas dificuldades nas relações. Por exemplo, né? Muitas vezes a gente se decepciona, né? A gente olha para algo que não acontece da maneira que a gente não espera, cria várias expectativas. Então isso também vai provocando dores emocionais, respostas emocionais que muitas vezes passa assim no automático e a gente não traz para a nossa consciência, a gente não traz para a nossa apropriação, a gente tem dificuldade de entrar em contato. Quantas frustrações a gente vive, quantas coisas nos frustram, né? Nos decepcionam, pessoas, né? A gente vai criando, né, pensamentos, espera, cria expectativas, coisas que a gente tem necessidade, desejo, e aquilo não acontece da maneira ou no tempo que a gente deseja e gostaria que acontecesse, ou às vezes nem acontece, né? Olha aí
Quantas situações passamos desde a pandemia que se iniciou aí, a gente está vendo esse crescente aí dessas inabilidades emocionais. Inseguranças, quantas inseguranças eu sinto, muitas coisas que eu desejo, que eu quero, eu não consigo ter segurança para fazer, ou eu diante de algo, de uma situação, eu me percebo insegura, isso causa um desconforto, causa um conflito, uma desarmonia. Quantas perdas a gente está vivendo, a gente vive constantemente, que também vão provocar dores profundas em nós e a gente fica ali, no experimento dessa dor. Por quê? Porque a gente não olha, né? A gente vai buscar muitos mecanismos para poder lidar com essas dores emocionais. Por exemplo, a doença, ela não é a causa da dor, e sim o reflexo do meu estado interno. Como eu falei, né? Como a gente é um ser biopsicossocial espiritual, a gente está ali com um sintoma físico, né? Aquilo é reflexo do meu estado interior. Né? Muitos podem não acreditar nisso, mas dos meus estudos, eu percebo isso de fato muito concreto. E tem várias ciências, vários cientistas, vários pesquisadores trazendo para a gente teorias e teorias a respeito disso, que a gente é um todo, a gente funciona integrado, né? Só que a gente fica olhando só para as partezinhas. Né? E a dor, ela faz isso com a gente. A dor, ela leva a gente a ficar no foco, preso ali, retido naquele pedacinho, e a gente tem dificuldade de olhar para o todo, para poder enxergar as coisas de um outro lugar. Então, mais várias são as formas que a gente utiliza para fugir dessa dor emocional. Existem muitas e a gente nem percebe que a gente faz. E o que eu vou falar para vocês, os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, eles são de fato, quase 99% ou 99,9% inconsciente. O que significa isso? Eu não tenho conhecimento, eu não percebo, eu não tenho consciência que eu estou fazendo aquilo. Muitas vezes a gente até tem, tá? A gente até fala, eu tô fazendo isso daqui para poder compensar aquilo dali, por exemplo. A gente tem até esse conhecimento, mas a gente para ali nesse conhecimento e muitas vezes a gente tem dificuldade de sair, tá? Então é como se a gente fosse se anestesiar, né? A gente tá ali, a gente precisa de uma anestesia num tempo possível, num tempo que ele existe ali. Esse tempo, ele é muito particular, ele é muito único de cada um, não tem regra, não tem. Muitas vezes as pessoas percebem, outras não, mas é como se fosse essa fuga do entrar em contato com essa dor emocional, ela funciona como uma anestesia. Eu vou me anestesiar. Por exemplo, para que a gente se anestesia? Para buscar prazer. Então, muitas vezes, essa anestesia, ela tá onde? Ela tá naquela guloseima que eu vou comer, né? Que tem aquele açúcar que me dá um alívio, muitas vezes. E isso é ciência, tá aí. Né? Muitas vezes eu vou para o trabalho, fico ali workaholic, fico trabalhando, porque é uma maneira de eu fugir do contato com aquela dor emocional, com aquele estado que eu estou sentindo ali, que é difícil de entrar em contato, até porque a gente não recebe essa educação. Então nós somos analfabetos emocionais e por isso que aí a gente está vivendo tantas dificuldades, assim, às vezes até grandes demais, e lidar com essas dificuldades não é simples. Não é simples. Precisa sempre do seu autoconhecimento. Por isso que entender esses mecanismos de defesa é bem interessante. Não é para ficar colocando o dedo no outro, não. É para olhar para a gente mesmo. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai enfiar a cara em jogos, né? Às vezes até jogos ilícitos. A gente se anestesia também para evitar a dor. Então, querida Tereza, linda, maravilhosa. A gente faz, eu estava falando no início, a gente faz exatamente isso. A gente se anestesia para eliminar a dor emocional. É isso aí. E a gente faz isso muito sem perceber. Por mais, às vezes, conhecimento que você tenha, que você se trabalhe, que busque autoconhecimento, a gente vai evitar a dor a qualquer custo. É isso que a gente quer. A gente quer prazer. E aí a gente vai colocar esses prazeres nas guloseimas, no trabalho, nas compulsões de vários tipos. Não existem só as compulsões alimentares, tem compulsões de todas as formas. Né? Muitas vezes a gente vai jogar, até o próprio joguinho do computador, do celular, muitas vezes uma fuga para não entrar em contato com a realidade que eu estou vivendo hoje. Porque é uma válvula de escape. Eu não estou dizendo que isso é ruim, hein? Por favor, não distorçam as minhas palavras. Isso não é ruim, isso é necessário. A gente lança a mão disso porque é um mecanismo de defesa da dor. Só que a gente não pode ficar aí para sempre. Isso é que é importante a gente compreender.
né? Vícios, redes sociais, né? Compras e outros 1000 exemplos, né? De busca de prazer momentâneo que a gente vai adotando na nossa vida para se distanciar das dores emocionais por uma inabilidade gigante de lidar com as dores. Mas esses mecanismos, eles são importantes, como eu falei, tá? Então a emoção em conflito, ela vai permanecer camuflada na forma e fica um círculo vicioso. A gente vai vivendo aquilo como se fosse um círculo vicioso, porque a gente não entra em contato, a gente não aprende a administrar, a gente não identifica as emoções, porque elas não são boas e ruins, como eu tenho falado em outras lives. As emoções, elas são necessárias, as básicas para a sobrevivência. E a gente precisa aprender a nomeá-las, identificá-las, aprender a administrar, porque elas se tornam boas e ruins à medida que eu vou administrando elas de uma maneira, né, distorcida, às vezes até inconsciente demais, e eu fico ali apegada à dor e aí gera um sofrimento atroz que parece nunca ter fim, né? A gente na Gestalt terapia a gente chama de situações inacabadas, de gestaltens abertas que a gente vai ficando, deixando e não vai entrando em contato nunca. Porque é importante a gente olhar para aquelas situações inacabadas. Tudo tem um tempo. Não estou dizendo que a gente viveu uma dor agora, tem que olhar para ela agora. Não é isso que eu estou falando, né? Por isso que os mecanismos de defesa, eles são importantes, tá? A gente não enxerga muitas vezes as nossas necessidades de verdade, né? Então precisa de muita coragem, a gente precisa de coragem. O que é coragem? Agir com o coração para olhar para elas, né? Então o nosso ego, né, a gente lança mão de diversos mecanismos para lidar com essas dores, para lidar com esses conflitos da realidade, com esses desconfortos, né, com essas situações que muitas vezes a gente quer evitar a qualquer custo e a gente vai buscando essas gratificações que são naturais, mas aí a gente deixa, vai passando, vai passando, vai passando e aí quando vê a coisa toma uma proporção gigante e muitas vezes o esforço que a gente tem que fazer para reverter esse quadro demora muito mais. Ele reverte, mas demora muito mais, né? E vai gastar mais energia, né, para poder olhar para isso, podendo olhar, às vezes, né, com mais fluidez e naturalidade, né, não tanta dor assim desesperadora. Por isso que o nosso self, o nosso centro, né, a nossa essência, a nossa parte divina que a gente tem dentro de nós, ela lança na vida, lança no universo situações, pessoas, né, que dificuldades que são necessárias para um aprendizado. Mas aí a gente vem com os mecanismos para se defender. Então eu vou colocar aqui alguns deles. O nome que eu vou dar não importa da abordagem, eu não estou aqui preocupada com a abordagem XYZ, estou querendo aqui trazer um entendimento, uma linguagem que vocês entendam e que a gente já ouviu muitas vezes falar. Tá? O primeiro deles é a projeção. Então vem uma dor, eu vou projetar. O que é a projeção? Um dos mecanismos de defesa. Eu coloco no outro aquilo que eu não reconheço em mim, que eu não admito em mim. Nossa, você está muito irritado e quem está irritada sou eu. Né? Você é uma pessoa muito impaciente, você está ali esperando e a pessoa dizendo que você está impaciente. Na verdade, a impaciente sou eu e eu não estou reconhecendo isso em mim, então eu coloco no outro, eu projeto no outro. Lidar com projeções é muito cansativo, gente, porque a pessoa realmente não percebe, não se dá conta de que ela está ali, né, projetando. Né? E receber projeções, olha só Jesus. Tem que ter muita administração de emoção para poder receber as projeções e não pegar para você ou não criar um conflito ali. Então a pessoa desconta no outro, né? Ela vai lá e ela coloca no outro, ela não aceita nela, ela não vê nela. O segundo que eu vou trazer para vocês é o deslocamento. Então, o deslocamento, a própria palavra já fala. Né? As palavras, a definição dos mecanismos, eles já se explicam por si mesmo. Né? Então, eu desloco, né? Eu vou descontar em alguém algo que foi ruim para mim. Por exemplo, no meu trabalho vem o meu gestor, o meu chefe, e vem e fala mal comigo, briga comigo, me trata mal. Esse desconforto eu vou levar, eu não vou entrar em contato com aquilo que é muito desagradável, então eu chego em casa e começo a brigar com todo mundo. Começo a chutar o cachorro, né? Não fico impaciente, os homens com as mulheres com os homens, ou os parceiros do mesmo sexo, não importa. Você começa a deslocar, você desloca. Então você desconta no outro algo que não é seu. Do nada a pessoa gritou comigo. Pode saber que ela está ali deslocando algo que é um desconforto, uma dor emocional que ela não está entrando em contato e está deslocando para você.
né? Porque a projeção é você colocar no outro e não reconhecer em você. O deslocamento você só desconta no outro. Depois você fica com dor na consciência, pede desculpa, blá blá blá, às vezes sim, às vezes não. A introjeção é você trazer para você mesmo. Na projeção a gente coloca no outro, na introjeção a gente traz para nós. É como se a gente se apropriasse daquilo, que fosse nosso. Então aí tem pessoas que têm muita dificuldade de se diferenciar do outro, de se diferenciar das situações, acaba pegando para elas. Isso é uma introjeção, tá? A gente até faz isso no início da nossa vida, quando nós somos crianças, a gente vai desenvolvendo introjeções, a gente vai introjetando, e quando entra na adolescência, que entra aquela particularidade do cérebro de estar ali, né, gerando uma possibilidade de pensar abstratamente, você tem ali uma grande chance de começar a fazer essas diferenciações. Quem sou eu? O que é meu? O que é do outro? Né? E que a introjeção a gente usa muitas vezes para se defender de algo, mas que tem dificuldade até se diferenciar, porque para eu me diferenciar eu tenho que me posicionar, né? Dar limite para o outro. Um outro mecanismo, né, de defesa é a compensação. Então, a compensação é uma troca. A palavra já diz. Eu vou buscar compensar. Eu vou buscar, né, em outra área da minha vida, em outra coisa, eu vou compensar aquela dor emocional. Essa é muito óbvia, né? Eu vou comer porque eu não dou conta da minha insegurança em relação ao meu trabalho, que eu quero muito fazer, mas eu estou muito insegura em relação a isso. Eu vou comer porque... Eu tô dando exemplo do comer, tá? Porque eu vou compensar na comida, né, ou no doce, né, ou na ginástica, né, ou no trabalho, né, porque eu não estou dando conta, eu vou compensar. Então aquilo vai me gerar um certo prazer, porque eu não estou dando conta daquilo. A pessoa tem me tratado muito mal, eu não consigo resolver esse problema, entrar em contato com essa dor, como ela me afeta, olhar para mim, então eu vou compensar ali numa comida, por exemplo, tá? Muitas vezes a gente faz isso de maneira até percebendo que faz, mas não vai, né, se libertar, fica ali e vira um círculo vicioso. Por isso que a dor emocional, ela nunca se liberta, acaba virando um sofrimento. Aí entra o sofrimento porque a gente fica apegado. E aí os mecanismos de defesa, eles são importantes e necessários, mas a gente tem que ver, a diferença é não usar os mecanismos, não é isso que eu estou falando, é como eu lido, como eu administro esses mecanismos, o grau de consciência que eu tenho, né, o tempo que eu estou ali naquele mecanismo, se eu vou continuar, como que eu faço para poder me integrar e poder ter um comportamento mais maduro, mais consciente, com mais equilíbrio e maturidade emocional. A racionalização é um outro mecanismo de defesa das emoções. Então a gente racionaliza, pensa, e aí aonde que a gente coloca a racionalização? Isso é tão comum também, a projeção, a racionalização. Oh, querida, obrigada. Mariane, ó, eu e Mariane faremos live semana que vem. Fiquem atentos, né? Vamos falar sobre questões da orientação profissional, da primeira escolha. Quem aí tiver pessoas que estão passando por esse momento de escolha profissional, de adolescente, são pais, estão vivendo esse momento junto com filhos, não perca a nossa live quinta-feira às 20 horas. Né, Mariane? E aí, racionalização. Eu vou racionalizar, eu vou me justificar. Pessoas que costumam se justificar o tempo inteiro estão racionalizando. Isso é a racionalização. Eu uso a racionalização para não entrar em contato com aquilo que eu preciso entrar. Às vezes eu me dou conta, alguém está falando alguma coisa comigo e eu me dou conta daquilo. Aí eu começo, e blá blá blá, e blá blá blá, e me justifico, e não sei o quê. Para, observa, entre em contato com aquilo que você deu conta. Não vai morrer, não vai sucumbir. Né? Então a racionalização também é tão comum, eu vejo isso tão, assim, uma coisa impressionante. Então, pessoas que... Então, para que eu estou me justificando tanto? Né? Façam essa pergunta para vocês. Com certeza estão buscando racionalizar. Vai ser ótimo o nosso papo, Mariane. Regressão, a própria palavra já diz, eu retorno, né? Eu reverto temporariamente. São aqueles comportamentos infantilizados que muitas vezes a gente adota,
né? Porque é necessário. Aí eu vou lá na casa da minha mamãezinha, porque eu quero pedir pra minha mamãezinha fazer uma comidinha pra mim. Gente, é super, hiper normal. Não tô falando que a gente não pode fazer isso. Mas a gente percebe muitas vezes adultos, né, com comportamentos muito infantilizados. Com certeza, eles estão regredindo. Estão usando esse mecanismo de defesa para não entrar em contato com uma emoção, que talvez seja uma dor emocional, seja uma dificuldade, e aí apresenta uma imaturidade emocional de lidar com algo na vida dele naquele momento, né? Um outro mecanismo de defesa é chamado formação reativa. Esse vocês vão me bater, mas eu espero que não. Espero que vocês compreendam o que eu vou dizer. Então, a formação reativa é uma substituição que é diametralmente oposta ao desejo, né? Aquele impulso de desejo inicial. Exemplo: uma repugnância, a vergonha podem ser formações reativas, tá? Por quê? Eu vou dar outro exemplo que eu acho que vai ficar mais claro, né? Vou trazer 2 exemplos. Se vocês não me batam, por favor, tragam uma compreensão, abram a mente para vocês ouvirem isso. Pode ser que muita gente aqui já saiba, mas pode ser que outros não. Uma pessoa que tem uma mãe que é muito controladora e tem muita raiva dessa mãe por ela ser controladora, porque ela interfere muito na vida dessa pessoa. Então, essa raiva, esse ódio da mãe, ela não aceita sentir. Então, eu tenho um desejo que eu não aceito em mim. Eu sentir ódio da minha mãe, não aceito isso. Qual é a formação reativa? Qual é o comportamento aí? Eu vou agir de forma completamente oposta. Então eu vou ficar bajulando e agradando a minha mãe desesperadoramente. Porque no fundo, né, o que eu tenho? Eu tenho uma vontade, né, de despejar uma raiva muito grande nela, porque ela é muito controladora e interfere na minha vida. Então isso é uma formação reativa. Então a gente tem um comportamento que a gente percebe que ele é diametralmente oposto àquele estímulo, aquele impulso inicial daquele desejo, tá? Então é uma forma. Um outro exemplo de formação reativa são mães, não me batam, super protetoras. Mães super protetoras, no fundo, né? Eu não vou nem falar o que o Bert Hellinger fala disso, porque aqui não é papo para live de constelação. Mas Bert Hellinger ele fala uma coisa muito importante sobre isso. Mas no fundo, o comportamento super protetor de uma mãe, por exemplo, para com um filho, é porque ela tem certeza absoluta, ela olha para o filho dela e acha ele incapaz. Completamente incapaz. Então, vocês que têm irmãos e que acham que o pai e a mãe super protegem o irmão, fiquem felizes deles não super protegerem vocês, porque eles consideram que vocês são pessoas capazes. Aquele teu irmão que está sendo super protegido, no fundo, aquele pai e aquela mãe tem certeza que ele é um incapaz, então super protege, né? Então, é muito sério isso, né, gente? Muito sério. E eu lembro mais uma vez, vou falar para vocês, vou repetir. Esses mecanismos de defesa das emoções, de se defender dessas dores emocionais, eles são inconscientes. Eu não tenho consciência que eu faço isso. Eu já vi várias constelações de mães que sentam aqui do lado do constelador e trazem esse tema para constelar, e o constelador já vem pá, né? Já diz o que que ela veio saber. Porque a constelação vai trazer o quê? Uma dinâmica oculta, que tá ali, que precisa ser revelada para eu tomar mais consciência, para me ajudar na minha vida, tá? Então, vocês que têm irmãozinhos que são super protegidos, fiquem felizes por vocês não serem, tá? Você que é super protegido, começa a olhar um pouco mais para tua vida, para você trazer mais força para poder ir em direção à sua autorresponsabilidade. E vocês que super protegem, né, pessoas e filhos, né, no fundo, para pensar, leva para terapia, leva para um trabalho mais profundo para perceber, né, que por trás pode ser um desejo, uma verdade, uma percepção de que realmente vocês não acreditam que aquela pessoa tem a capacidade de gerir ela própria, né? É isso, né? E por fim, o último mecanismo de defesa que eu vou trazer para vocês é a sublimação, né? Que é muito falada. Vamos sublimar, eu quero sublimar, né? Para que a gente fala de sublimação? Sublimação é uma forma da gente lidar com a dor, que ela é normal na vida da gente. A gente vive uma série de questões que nos provocam uma série de reações emocionais, uma série de dores, de feridas emocionais surgem muitas vezes. A gente vive frustrações, conflitos, desarmonia, e a gente vai ter que aprender a olhar para isso,
trazer coragem, né? Agir com o coração para olhar para essas situações pelas quais a gente está passando, justamente para poder obter um aprendizado que vem daquela situação. Não é do nada. Tem sempre um aprendizado por trás de qualquer dor, de qualquer desconforto. E a gente vai se utilizando desses mecanismos todos que eu falei aí, né? Mas o importante é que na sublimação, por exemplo, a gente aprende a olhar, entrar em contato e adotar atitudes e comportamentos e ações que são pautadas em valores, que são ações interessantes, muitas vezes socialmente aceitas, ou de benefício social, ou de benefício para uma família, de benefício para um grupo, tá? Oi, querida, tá falando oizinho pra mim. Estamos no finalzinho da live. Depois vocês vão, que vocês que acabaram de entrar, se quiserem, vai estar gravada agora no IGTV quando eu desligar. E também eu coloco lá no meu canal do YouTube. Assim como essa, tem as outras lives que eu tenho feito. Todas as terças-feiras ao meio-dia. Então é isso, gente. Que a gente possa ficar mais atento a esses mecanismos que a gente usa de defesa dessas dores emocionais. E se a gente tiver muita dificuldade de fazer isso sozinho, a gente vai buscar um profissional para olhar para isso, né? Para olhar para isso com mais coragem e poder aprender a administrar esses mecanismos para a gente não entrar no sofrimento, ficar preso no sofrimento. Ah, Thaís, pode ir lá ver, daqui a pouco você assiste, querida. Já vou gravar. Então, semana que vem é feriado, dia 2, terça-feira, não estarei dando live agora, não meio-dia. Mas, na quinta-feira, com a minha querida colega linda, ex-aluna Mariane Destre, estarei às 20 horas, né, falando sobre essas questões das escolhas profissionais dos adolescentes, os desafios, né, as questões instigantes que tem por trás da escolha profissional. Então, quem quiser me acompanhar na quinta-feira que vem, né, nesse bate-papo junto com a Mariane, que vai trazer coisas maravilhosas do trabalho dela. Oh, querida Tereza, muita gratidão por falar. A Tereza está aqui escrevendo, adorei a sua live, você me inspira. Esse é o meu propósito na vida, poder trocar, buscar, mostrar coisas importantes para as pessoas e alcançar o máximo de gente possível. Eu que agradeço aí de coração vocês todos, tá? Muita, muita gratidão. Tem outras lives gravadas no meu canal do GTV, no meu canal do YouTube. Canal do GTV é ótimo, né? E semana que vem, então, terça não tem, só na quinta, com a Mariane Destre. Fiquem de olho, porque eu vou trazer outros 3 convidados, além da Mariane, maravilhosos, em outras quintas-feiras, até o final do ano, tá? E toda terça, meio-dia, sem ser feriado, estarei aqui, tá bom? Então, muito obrigada, um beijo no coração de todos vocês. Tchau, gente!